Priscila, o que pode ser feito por essas duas meninas que estão órfãs? Olha, nesse caso, como essa morte não é esperada, não é uma morte por doença, que a gente vai vendo a pessoa se debilitar e aí a aceitação é mais fácil, o ideal seria encaminhá-las para terapia de luto. É uma área da psicologia no Brasil, até recentemente nova, né? É uma área chama tanatologia, é o estudo da morte para ajudar essas pessoas. Ah, então é uma terapia específica para lidar com a morte. No Brasil tem mais ou menos 20 anos, nos Estados Unidos e Europa já tem mais de 40 anos. É realmente uma fase que a pessoa precisa de um apoio. A gente coloca o luto como a pessoa tem que passar por 5 etapas. A primeira é a negação, onde ela nega, ela fala, não é possível que ele morreu, ele deve estar vivo, até ela visualizar, concretizar a morte, ela tenta negar, ela se isola um pouquinho também e ela tenta assimilar isso, né? Tá. Aí a segunda fase. A segunda é a raiva, que eu tinha te dito já, né? Ela fica com raiva, por que isso? Porque a minha família, tanta gente ruim foi acontecer comigo, ela se revolta, né? Depois da raiva a gente entra na barganha, que a gente chama, a gente tenta barganhar com Deus, a gente fala, né? A barganha a gente explica assim, se Deus me der ela de volta, eu vou virar uma pessoa extremamente de tal fé, eu vou tentar, ele tenta, antes de concretizar a morte, ele tenta barganhar com Deus para que aquela pessoa realmente volte, entende? Depois a depressão, onde ela realmente fica triste, vivencia o luto, que é extremamente importante para ela. Então quando vem a depressão, a pessoa já sofreu? Já. Tá, aí vem a depressão que ela aceita, não tem jeito. Ela sofre, ela vai se reestruturar, ela vai aprender a viver sem aquele ente querido e o último estágio que é a aceitação. Aí ela aceita a morte. Ela aprende a viver, lógico que dói, eu sempre faço uma analogia como se fosse uma ferida. Quando abre, ela sangra, ela arde, ela dói, aos poucos ela vai melhorando a dor, ela vai cicatrizando, mas a cicatriz sempre vai estar lá. Você sempre vai lembrar da pessoa, mas sem o sofrimento na intensidade que era. E não tem um tempo determinado, varia de situação para situação? Varia conforme o vínculo, varia conforme a religião, é muito importante também, cada um tem a sua, né? Você vê, os orientais acreditam em coisas que a gente não aceita, né? Eles veem a morte como uma festa. E tem gente, doutora, que para numa determinada fase, por exemplo, fica na raiva e passa a viver a vida toda nessa fase, que é a fase da raiva. É aí que a gente entra com esse tipo de terapia, porque ela não conseguiu passar de uma fase para outra, não teve o processo natural de elaboração do luto. Então, na terapia, a gente consegue fazer a pessoa aceitar, onde ela expõe toda a tristeza, ela vivencia a tristeza, né? Porque outra coisa que acontece muito, que é até importante falar, muitas pessoas me perguntam em consultório, o que eu falo para alguém que perdeu um ente querido? Pois é. Né? E aí vem aquelas coisas que a gente ouve assim, força, você tem que ser forte, você tem que superar, você tem seu filho para criar. Isso é a pior coisa do mundo. Ah, é? É. Porque assim, a pessoa já está se cobrando, já está se culpando. Então ela tem que viver aquela tristeza. Pode ficar triste, pode chorar, pode ter raiva. Para passar por essa fase. Se você bloqueia, você não vivencia e não elabora. Você sabe que quando eu vou em velório, eu não falo nada. Eu falo meus pêsames e fico quieto, porque o que a gente pode falar naquele momento de dor? Eu, particularmente, mais ou menos, eu prefiro, eu só estou minha presença, precisa de mim, conte comigo, porque é complicado. O que a pessoa quer é ser ouvida, né? Você vê que a pessoa se retrata o último dia de vida da pessoa que morreu, né? Ah, o último dia ele me ligou, ele falou o irmão isso. das moças falou Você isso, viu? o marido também. É natural, é um processo natural. Então, quando a pessoa fala muito a respeito, geralmente os outros se cansam, né? Então, por isso que a gente indica a terapia, porque lá ele vai ter o espaço necessário para falar sem incomodar ninguém. Ô, Lordello, e você tem notícias do namorado? Ele está solto? As pessoas não entenderam porque ele não foi preso. O que aconteceu? Após ele atirar, ele disse que atirou 3 vezes contra o ex-marido, ele se apresenta à delegacia, ao delegado de polícia da área. Desculpa, no total foram quantos disparos, Lordello? Então, no mínimo 4. Que a Angelina teria cometido suicídio e ele proferiu 3 disparos também fatais no ex-marido, no Márcio. E é o que ele fez. Após isso, ele promove o socorro da Angelina, que chega com vida, mas falece ao hospital, e ele, inteligentemente, foi imediatamente à delegacia. Se apresenta ao delegado de polícia, e isso o Código de Processo Penal diz, chamada apresentação espontânea. O delegado ouve, não faz a prisão em flagrante, mas ele responderá pelo homicídio
e vai tentar provar que ele agiu em legítima defesa. Se ele conseguir provar isso, ele escapa da punição. Se não, ele é condenado por homicídio. Mas, assim, na minha ignorância, né, eu sou leiga, me parece que faz sentido essa hipótese da legítima defesa. A história dele é uma história que a gente não consegue muito imaginar. Vamos imaginar a cena. Uma pessoa entra no seu quarto, Regina, armada, e você está com a sua esposa na cama. Começa uma briga. De alguma maneira, a arma cai na mão da Angelina, desarmando ou não. Ela aponta contra o peito e diz, eles estão brigando. Se vocês não pararem de brigar, eu me mato. E ela se mata. Aí, não se sabe por quê, ele, o rapaz, o Jomar, pega essa arma e dá um tiro contra o Márcio. A pergunta é, o tiro foi dado a curta distância ou a média e longa distância? Essa pessoa tentava fugir ou partiu contra ele? Somente. Porque tudo isso faz diferença. Exemplo, vamos supor que ele deu 3 tiros nas costas do ex-marido. Aí configura o quê? Que o cara estava tentando fugir, não queria mais ficar no local. Ou seja, o laudo de exame necroscópico vai avaliar, primeiro, se ocorreu realmente o chamado suicídio. E segundo, se ocorreu uma legítima defesa. E para isso, tem que ter a reconstituição do crime. Ou seja, o rapaz tem que voltar ao local com o delegado vai pegar uma pessoa parecida com a ex-mulher, um rapaz parecido, eles vão encenar estatura e vão fazer a encenação do crime para comparar com os laudos periciais, para ver se bate essa história. A princípio, é uma história, no mínimo, diferente do que a gente vê no cotidiano. Agora, a maioria das separações, quando envolve dinheiro, filhos e paixão, possessividade, todo mundo sabe que tende a ser, no mínimo, tenso. E alguns casos dos tenso pode passar para o explosivo. E para o trágico. E para o trágico. Isso não é no Brasil, isso é na história do mundo. Tá. A casa era do casal. Era do casal. Do ex-marido e da Ângela. Então você tinha uma disputa de bens. Você tinha imediatamente uma disputa de guarda das filhas. Só que ele não aceitava a separação. E você imagina essa pessoa completamente transtornada, sabendo que a esposa já estava com um outro relacionamento na casa que era ou é do casal, precisava repartir ainda. Sim. E tudo isso não foi elaborado. Eles estavam separados há quanto tempo, Lordelo, você sabe? Pouco tempo. Isso tem menos de 1 ano, mas o processo, a gente sabe, é traumático. A gente não sabe como se deu a separação em si. Agora, uma informação extraoficial que eu tenho, extraoficial, que a Angelina estava perturbada emocionalmente e já havia tentado suicídio 2 vezes. Essa é uma informação extraoficial que eu recebi. Isso é importante, porque assim, os estudos que a gente tem sobre suicidas, nenhum suicida executa a própria morte sem avisar. Como é que é o negócio? Ninguém se mata sem dar pistas que vai fazer. Ah, é? É. Que tipo de pistas, doutora? Assim, eu vou me matar, olha, eu vou me matar, olha, eu vou... Aí toma 2 AS infantil, mas tenta se matar, entendeu? Ele vai dando dicas que ele vai executar aquilo. Veneno de rato. É muito comum as mulheres. Então é bom a família ficar... Então quando alguém diz, estou pensando em me matar, não duvide. Não, leve para tratar, leve para avaliar, entendeu? Às vezes é uma posição histérica de querer chamar atenção e tal, mas a gente vai tomar um cuidado e dar uma olhadinha. Né? O diretor está falando que eles estavam separados há 3 anos. 3 anos. E que ela estava fazendo terapia há 1 ano. Então, essa psicóloga pode ajudar muito nesse caso. Mas não é antiético? Porque não, o que se fala dentro de um consultório não fica só entre o profissional e a paciente? Sim, mas judicialmente, se for ajudar num caso de suicídio, ela tinha tendências suicidas, ela não vai abrir conteúdo, ela vai explicar que tipo de personalidade aquele paciente apresentou. Tá, então ela pode ajudar a polícia sem ser antiética. Sim, claro. O juiz mesmo talvez a chame para ajudar no caso. E sem expor. Diga. Regina, quem está passando por isso, sendo casado ou não, ou namorado, nunca essa explosão de raiva, de ódio acontece do dia para a noite. É um processo crescente. Boa. Como é que começa? Ele começa inicialmente com a pessoa não aceitando. E aí, hoje em dia, a pessoa começa a te mandar centenas de torpedos, e-mails e ligações. A pessoa quer reatar. A pessoa chora, a pessoa manda presente. Até quando ela percebe que ela não consegue. E o que o outro lado pode fazer? Olha, existe um estudo de um americano que eu participei e a estratégia é o seguinte: manter distância e evitar o máximo de contato. Para a pessoa perceber que finalizou mesmo. Às vezes, você pegando o telefone e xingando com ela, o outro lado entende o seguinte: ela está xingando, mas ela quer voltar. A pessoa começa num delírio. Mas o processo de agressividade ele é crescente.
Ele começa com tapa, ele começa com grito, com uma ameaça, com um torpedo ameaçador, ele começa com uma violência maior e aí vai caminhando para realmente uma tentativa ou um homicídio. Nossa. E aí você não pode esperar para ver quando essa escada de violência começa a ser crescente. Porque a gente nunca sabe quando virá o golpe final, né? É por isso que esse caso é um caso tradicionalíssimo de crime passional. Diferente, que eu acho, do caso Elise Matsunaga. Isso é uma passionalidade extrema. O que faz um homem de 48 anos pegar uma arma, invadir a casa da mulher, da ex-mulher, pegar uma escada, andar pela casa e entrar no quarto com uma arma. É uma cena de filme, mas não foi filme, foi uma realidade que aconteceu lá em Niterói. Tá. O caso da Elise é outra história, né? Que eu entendo que não houve essa passionalidade. Nesse caso, não. É uma passionalidade da pessoa com uma arma de fogo entrando num quarto. O que ele ia fazer com essa arma? É óbvio que ele queria matar alguém. Uhum. Porque a gente viu as imagens da casa, era uma casa bem guardada, né? Alta, a escada era para chegar no segundo andar, né? Ele pensou em tudo isso. E como ele conhecia a casa, ele percebeu que estava toda trancada, mas ele sabia onde tinha uma escada. Ele pega a escada que em tese é de propriedade dele, porque era do casal. E ele sabe escalar, ele conhece a casa, aquela casa ele ajudou a construir. E aí ele vai ao quarto com uma arma. Agora, por que ele não entrou no quarto e já atirou? Tudo isso, não é estranho? É. A pessoa entra no quarto, um casal dormindo, ele tem na mira tanto a ex-mulher como o Amásio atual. Ele poderia ter matado os dois e fugido, não. Em tese, entram nessa chamada luta corporal. E como é que essa arma sai da mão dele e cai na mão da Angelina? Então, tudo isso só uma boa reconstituição para a gente chegar na verdade dos fatos.